E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de projetos na era da transformação digital. Como acompanhar o ritmo das mudanças. E está tudo muito corrido. Mas antes de chamar nossos convidados especiais que já estão aqui nos bastidores, dar uma mensagem importante para vocês. Nós estamos transmitindo essa live para todas as redes sociais: YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitch, não lembro mais, Telegram. E o seguinte, você pode colocar sua pergunta à vontade nas redes sociais, combinado? Porém, para poder ter o certificado de participação deste encontro, você tem que assistir da Digital Edu, porque o certificado ele busca a informação do usuário quando a pessoa clica para emitir. Então você vai ter que vir para a Digital Edu, o QR Code está na tela, ou se você tiver pelo telefone, digita lá digitaledu.com.br. Simples, vem para cá, faz um cadastro gratuito. E no final da live, no chat, você vai clicar no link que nós vamos compartilhar com você, tá bom? O certificado sai na hora aqui para você da Digital Edu. E vamos lá então para começarmos o nosso programa, nosso segundo programa da noite. Quero chamar aqui 3 parceiros maravilhosos, 3 feras da gestão de projetos, agilidade, transformação digital, que são Júnior Rodrigues, Heloísa Magrin e Guilherme Lima. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Maravilha. Aí, vamos boa noite, lá. pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos começar aqui pela Elo. Fala pra gente, Elo, quem é Heloísa Magrin? E dá boa noite pra turma. Boa noite, pessoal. Que bom que estão aqui. Feliz por estar aqui com vocês. Mais um ano que a gente recomeça juntos aí. Júnior, Wagner, eu, Guilherme, bem-vindo aqui conosco. Bom, eu sou uma consultora de profissão, trabalhando com transformação digital já há alguns anos, com inteligência artificial há mais de 10 anos e mais ativamente com IA generativa há 3 anos aí, mas porque inteligência artificial não é só IA generativa, né? Então a gente tem que entender isso também. E uma professora de paixão, como eu digo, então eu tenho vários cursos e palestras, e também sou aqui participante do Kona Agile, junto com o Júnior e o Wagner, e sou uma visitante assídua do Kona GP desde o primeiro. Então, estou aqui junto com vocês e na Digital Edu também, com alguns cursos. Então, bem-vindos aí a todos, e hoje vamos falar aqui sobre esse desafio tão grande que é para nós nos mantermos ativos dentro da profissão ao longo do tempo, principalmente nesse momento de tantos desafios que estão tendo por aí, né? Tanta coisa que vem acontecendo de mudança na nossa carreira. Então, esta sou eu. Maravilha, Elo, grande parceira. E agora, Júnior Rodrigues. Meu amigo Wagner, boa noite, Heloísa, boa noite, Guilherme, pessoal que está aí assistindo a gente. É um prazer enorme aqui a gente estar aqui juntos e podendo falar sobre esse tema que a gente estuda, trabalha, já atuo com gestão de projetos aí há mais de 20 anos, mais de 20 anos de experiência somente em consultoria e gestão. É uma área que sempre me encantou e mesmo sem saber, eu já fazia projetos antes disso, né? E aí que eu fui me dar conta do que eu estava fazendo. Atualmente estou como CEO na Gespro Consulting, que é a minha empresa de consultoria, que já está aí há 15 anos, a gente vem atuando no mercado. Professor, coordenador de MBAs também. Tenho aí já cerca de 16 ou mais livros que eu tenho publicado aí, seja pela jornada colaborativa, né, os livros colaborativos que a gente atua como líder, ou organizador, ou como coautor. Também um livro pelo PMI do Rio de Janeiro, que é o Gestão Híbrida de Projetos, e também o Carreira Solo, que é o 75 Lições de Liderança de Jesus, e justamente com esse intuito aí de ajudar pessoas cada vez mais a se desenvolverem, conseguirem encarar esses desafios que elas têm no seu dia a dia, nas suas empresas, e gosto muito de falar exatamente sobre essa necessidade da gente acompanhar as mudanças, né? Quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito sobre isso. A capacidade de se adaptar às mudanças, desenvolver a antifragilidade, para que a gente não somente
ultrapasse a desordem, o caos, mas para que a gente consiga sair mais forte dessas mudanças. Então, que vocês tenham aí um ótimo papo com a gente hoje, espero que seja bastante frutífero para todos nós. Maravilha, Júnior. Guilherme Lima. E aí, pessoal, boa noite, né? Boa noite, Heloísa, Júnior, né? Boa noite, Wagner, e a todas as pessoas que nos assistem aí dos mais diferentes locais, né? Por telefones celulares, laptops, por tablets, né? E assim por diante. Então, mais uma vez, Wagner, agradeço bastante a oportunidade de poder estar com vocês aqui, né? Novamente com o Júnior, com a Heloísa. E quem é o Guilherme, né? O Guilherme é um profissional com praticamente 40 anos de experiência. Eu sou formado em engenharia civil e depois eu fiz um mestrado em sistemas de informação e gestão de conhecimento. Eu venho trabalhando com projetos de grande porte há mais de quase praticamente 30 anos, na parte de óleo e gás, infraestrutura, na parte de mineração, né? E também bastante experiência na parte de construção civil, saneamento. Então, a parte de telecomunicações. Então, assim, é uma visão muito multifacetada para a gente lidar com o que está acontecendo hoje em dia. Além disso, eu também tenho uma carreira acadêmica, eu leciono na Fundação Dom Cabral e também na Esquema Business School da França, né, a nível de mestrado. E com isso a gente vem procurando trazer da maneira mais prática e mais acessível possível a ciência para dentro das empresas, para dentro de sala de aula, de forma que a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível a experiência dos outros, né? E em cima disso fomentar a nossa experiência também, como o Júnior também tem alguma experiência em livros, né? Eu já tenho 5 livros sozinhos ou com outros parceiros, né? 2 normas do PMI, a norma de gestão de valor agregado e a norma de gestão de riscos em projetos. E no ano passado, meu último filhote, eu lancei um livro sobre como utilizar o ChatGPT na gestão de riscos e projetos a partir dos primeiros princípios de Aristóteles, né? Então, uma ponte aí de 2.400 anos, né, da sabedoria antiga, né, turbinada pelos poderes e capacidades da inteligência artificial generativa, com aplicação prática na gestão de riscos. E eu descobri, durante o processo de desenvolvimento dessa abordagem metodológica, que eu nunca tinha sido capaz de descrever um risco antes, sabe? Interessante, né? Maravilha. Mas isso aí a gente vai falando ao longo da nossa conversa. Espero que seja um papo muito gostoso para todas as pessoas que nos ouvem. Vai ser sim, com certeza. Inclusive, só dar um oi aqui para as pessoas que já digitaram aqui no chat. Grande Carlos Guimarães, conterrâneo aqui de Araxá, ó. Tá aqui com a gente constantemente. Grande Rafael Boldrini. Rafael Boldrini, gente, é uma peça fundamental aqui na Digital Edu, tá? Ele conecta muitas pessoas do hub de inovação, de tecnologia, de carreira, aqui para poder compartilhar conteúdo com vocês. Então, Rafael, tá no chat. Eu estou tentando aqui chamá-lo para bater um papo comigo, mas ele tá escorregando, viu, Júnior? Tá difícil, cara. Falei ao vivo aqui para ele poder arrumar uma brechinha aí para a gente poder conversar. Vou puxar a orelha dele. Maravilha. Janaína Rodrigues, sempre com a gente também, Roberto Vitiello, né, o José Antônio Martins, vulgo tio do Wagner, né, teve com a gente também em alguns eventos. Vamos trazer um bate-papo em gestão de projetos nas próximas semanas, aí vocês vão ficar de olho falando sobre metodologia FEL e outras coisas mais, vai ser muito bacana, tá? Ó, sem delongas, lembrando, gente, pode colocar a pergunta no chat que nós vamos aqui responder, tá? Se quiser direcionar para alguém, coloque o nome de quem você quer que a pergunta seja feita, ou coloca a pergunta que a gente vai direcionar aqui automaticamente. E eu vou começar aqui com a Heloísa, que ficou na ponta esquerda, então ela vai ser sempre a primeira, né, Elo? Sacanagem, né? Vamos lá. Mas lembrando que todos daqui da banca podem contribuir com a fala um do outro, tá? A pergunta ela é inicialmente direcionada, mas todos aqui têm poder de fala. É só abrir o microfone e complementar. E assim, atualmente nós temos aí um crescimento muito grande na transformação digital nas empresas. É uma obrigação
ainda mais depois da pandemia. Muitas empresas ainda eram resistentes. Não sei se a visão de vocês é essa também, mas a pandemia acabou acelerando essa transformação, onde as empresas viram a obrigatoriedade de estarem, né, automatizando seus processos, tendo visibilidade online. Cada uma teve um objetivo, né, na transformação digital. Então, assim, na visão de vocês, agora com a Heloísa, qual o principal impacto da transformação digital na forma como os projetos são concebidos, planejados e executados atualmente, Elô? Bom, Wagner, eu acho que você tem toda a razão. A transformação digital, que era uma coisa, digamos assim, opcional, né, que algumas empresas tinham pensado em evoluir, que passou a ser praticamente mandatório diante de toda essa digitalização que a gente teve, né, durante a pandemia, principalmente, onde a gente quebrou muitas barreiras através do uso da informação digitalizada, mas principalmente por conta desta globalização que aconteceu e a maior concorrência, digamos assim, não só dentro dos mercados fechados que nós estávamos, como o mercado brasileiro, por exemplo, e agora teve a globalização. E a globalização, ela impactou, né, todo mundo através da transformação digital. Então, hoje as empresas, para se manterem competitivas, e aí já não é nem mais para serem disruptivas, como a gente dizia, ou estarem à frente, mas para se manterem competitivas, minimamente elas têm que fazer uma transformação digital, elas têm que se digitalizar. Ou seja, elas têm que ter os seus processos mais automatizados, porque elas precisam melhorar a produtividade, precisam ter uma eficácia melhor para se manterem ativas no mercado, porque sem isso elas vão ficando empresas mais lentas, mais pesadas, não são competitivas, não conseguem vender tanto, não conseguem produzir produtos que atraiam os clientes. Então a gente tem toda esse arcabouço econômico, né, estratégico por trás hoje da transformação digital. Então, a importância é isso. E como é que isso impacta, né, no que nós estamos fazendo como projetos? Porque os nossos projetos também precisam ter esse mesmo acompanhamento tecnológico. Nós não conseguimos mais fazer projetos lentos, digamos assim, projetos que demorem, né, projetos que precisam ser muito tempo para ser concebido e muito tempo para entrar no ar, porque a concorrência vai fazer antes. Então, a gente tem que realmente, esse assim, é o ponto principal que eu vejo. E para nós, como profissionais, esse desafio também é bastante grande. Nós temos que nos manter atualizados, nós temos que estar indo atrás, nos descobrir, nos reinventar, para que nós possamos estar acompanhando esse desenvolvimento que, para algumas pessoas ou para algumas empresas, como você disse, foi uma opção, mas para outras não foi uma opção, e sim foi o mercado que impulsionou ou que pressionou essas empresas a seguirem. Mas o fato é que ele está aí, não dá mais para a gente discutir se gosta ou não gosta, se quer ou não quer, ela já é a nossa realidade. Sim. Uma coisa que eu acho interessante até ressaltar, né, Lu, que é o seguinte: as empresas elas vão morrer se ela não se digitalizar. Olha, aí cada um tem que pensar no seu segmento. Se você tiver uma empresa que conseguiu aumento de produtividade, conseguiu, que seja com IA, que seja com apenas um sistema de visualização de sites e alguns processos, não importa. Se a empresa do seu segmento, elas estão hoje tendo uma produtividade maior do que a sua, aí eu creio que sim. Não tem como correr. Então, acaba que as empresas que saem na frente, por exemplo, são as empresas que se antecipam ao mercado, estão de olho nas modernizações, de olho nas novas tendências, e estão fazendo ali sempre o acompanhamento dessas tendências, né? Quer trazer alguma coisa, Júnior ou Guilherme? Algum ponto? Posso complementar uma coisa com o que você Pode. disse?
Pode, Elô. Posso Não, terminar? vai, Só vai. terminar aqui uma coisinha só, Júnior. Eu não consigo ver hoje, pode ser que porque às vezes a gente, né, como eu sou uma pessoa de tecnologia, eu posso ter um olhar viciado, mas eu não Sim. consigo ver hoje um mercado no qual não haja transformação digital. Vamos pensar na coisa mais improvável que seria o mercado zen, né, o mercado de meditação, o mercado... Não tem, está todo mundo hoje já sendo impactado. Desculpa, Júnior, Sim. vai lá. Foi ótimo você colocar esse ponto, Elô, porque é o seguinte, dentro do que vocês falaram, e aí eu trago alguns pontos importantes, que de fato eu não consigo enxergar um setor em que a transformação digital ela não seja necessária, ela não esteja presente. Você acabou de citar um, e a gente pode pensar em vários casos, por exemplo, a própria área agro é uma das mais tecnológicas que existe hoje no mercado. Então, qualquer área, qualquer setor, qualquer segmento, ele tem realmente uma necessidade cada vez maior de se digitalizar, porque isso faz com que você consiga se manter, não, como a Heloísa disse, não é para você ganhar, não é para você ser disruptivo, não é para você realmente ter uma vantagem competitiva. Eu diria que é para você conseguir sobreviver no mercado, porque, na verdade, cada vez mais as empresas têm recorrido à tecnologia e, se você não recorrer, você vai ficar para trás. E tem um ponto importante, né, entrando na questão da tecnologia, o Fórum Econômico Mundial diz que, no futuro, todas as empresas serão de software. Se todas as empresas serão de software no futuro, isso significa que todas precisarão de tecnologia e precisarão de passar por uma transformação digital para que elas consigam fazer com que esses softwares venham a funcionar, venham a trabalhar de uma forma efetiva para o seu cliente. Mesmo aquela empresa que ela não tem como o cerne do seu negócio desenvolver software, ela precisa desenvolver para que ela consiga entregar melhores soluções para os seus clientes, conseguir manter um nível de atendimento satisfatório. Mas eu queria fazer uma adição aqui dentro desse ponto, que não adianta você investir mundos e fundos, rios de dinheiro em tecnologia, se você não tiver quem de fato vai utilizar essa tecnologia preparada. Então, passa por uma necessidade de você mudar a mentalidade das pessoas, fazer com que as pessoas entendam essa necessidade, de que elas sejam parte desse negócio, de que elas estejam preparadas para poder extrair o melhor da tecnologia, para aí sim você então conseguir fazer com que aquela tecnologia, aquele investimento que você realizou, ele possa ser bem apropriado, ele possa ser bem aplicado, ele possa ser bem utilizado pela sua organização. Então, é necessário, se faz necessário que a gente prepare as pessoas dentro desse processo para que a gente consiga, então, garantir que a tecnologia que está sendo implementada, que todo o dinheiro que está sendo investido, ele possa, então, ser utilizado, bem utilizado, para gerar os resultados, porque senão nada adianta. Por mais que a gente até olhe, por exemplo, nas fábricas, né, principalmente quando a gente olha na indústria automobilística, que é altamente robotizada, automatizada, enfim, onde você olha lá um pátio gigantesco e você quase não vê pessoas, né, ou não vê uma pessoa sequer. Mas mesmo assim tem todo um conhecimento, a necessidade de profissionais que vão programar essas máquinas, que vão fazer com que essas máquinas elas estejam preparadas para poder entregar o resultado. Então, por mais que a IA ela esteja avançando, e acredito que está avançando muito rápido e vai avançar cada vez mais rápido, sempre a gente vai necessitar de pessoas que estejam por trás dessa tecnologia, preparando elas para que elas consigam entregar os resultados que a organização espera e necessita, né? Fantástico. E é verdade, e eu concordo plenamente com o que foi falado, e eu gostaria até mesmo de citar aqui um artigo do professor Benan Tabrizi, lá da Harvard Business Review, que ele fala exatamente isso, né, que a transformação digital não é sobre tecnologia, né? A transformação digital é sobre pessoas, né? É sobre cultura, né? Então, o que acontece? A cultura, ela é um atributo do capital humano das organizações, né? Na organização você tem o capital intelectual, que é tudo que sobra quando você tira as pessoas, né? Você tem o capital relacional, né? Você tem o capital informacional, que é a capacidade das empresas utilizarem as informações para melhorar a sua capacidade de tomar decisões, né? Mas só que o cerne de tudo é capital humano. Diz uma lenda aí, eu não sei se é verdade, talvez você já tenha ouvido essa história, que perguntaram para o Bill Gates se ele venderia a Microsoft por $1. Ele falou assim: eu vendo, tá? Por $1, mas eu levo as pessoas comigo, tá bom?
Ou seja, com as pessoas ele construiria, né, outra Microsoft. E, assim, esse artigo que eu citei do professor Tabrizi, publicado na Harvard Business Review, vocês terem ideia, é um artigo de 2019, gente. São 6 anos onde ainda a gente precisa, às vezes, tentar convencer alguns líderes, alguns empresários, que se ele não adotar, né, não se defender contra a concorrência, através de uma estratégia bem definida, do que ele quer fazer, mapeamento de processo, né, para que ele possa realmente digitalizar o seu negócio. E principalmente agora, onde a inteligência artificial generativa ela está cada vez mais acessível, né? Praticamente a cada 2 dias hoje a gente tem um lançamento novo. Né? Você vê o último que chegou em Humanos, gente, é um negócio absurdo. Né? Então a gente tem lá o Grok 3, tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem o Llama, tem o brasileiro Maritaca, tem o brasileiro Sapiens Chat, gente, é tanta ferramenta que existe que aí eu gosto de voltar para aquele exemplo de uma vez que eu vi. Eu estava de férias, eu estava andando numa calçada na cidade de praia e tinha um rapaz que estava lá, tipo um flip chart, ele estava fazendo desenhos com carvão. Né? Carvão é uma das coisas mais básicas que tem, né? E ele desenhava com carvão. Se a gente for fazer, né, é o troço uma das coisas menos tecnológicas que tem no mundo, e a arte estava na mão da pessoa. Então não adianta a gente ter a IA, se a gente não sabe conversar com a IA, não sabe pedir as coisas, não sabe configurar, parametrizar, se a gente não trata os dados, se a gente não tem processos definidos, se a gente não tem a cultura, é como se fosse aquela cultura de Silicon Valley, né? Do Vale do Silício dentro das empresas, onde as pessoas querem aproveitar. Eu recentemente eu tive num treinamento em company, onde eu mostrei algumas evoluções tecnológicas para as pessoas e pessoas novas, elas ficaram meio que, não gostei não, prefiro mais o tradicional, né? Então a gente tem de tudo no mundo, no mercado, as pessoas são o que elas são, né? E a gente não adianta brigar contra a natureza das pessoas, mas eu ainda vejo que a, a transformação digital, ela se impõe, é uma verdade que se impõe, não adianta a gente querer olhar, e a não ser no caso onde o empresário ele não está no setor muito específico, uma coisa muito, um nichado, de poucos concorrentes, onde o pessoal é muito tradicional, tudo mais, de repente a transformação digital não seja uma coisa de maior relevância. Mas saindo, eu acho que dessa exceção, que eu até me arriscaria dizer dessa rara exceção, tá? Quem não está fazendo os investimentos, mesmo que paulatinamente, e é assim que deve ser, né? As pessoas devem investir em cima de estratégia, com aprendizado, tá certo? Vamos colocar assim, o dinheiro ali do café com leite, investe aquilo, testa, aprende para perceber o benefício e o valor que aquilo entregue, para que ela possa reconsiderar e, de repente, direcionar o processo de transformação digital do negócio dela para um ritmo e para uma direção mais adequada. É porque é muito comum, né? A pessoa tem várias ideias, várias premissas, e quando a coisa começa a acontecer, ela realiza que, opa, peraí, mas esse caminho aqui é melhor. E ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, é uma coisa muito bacana, né? O que vocês acham, pessoal? Sim, com certeza. Queria aproveitar esse gancho aí, ô Guilherme, acho super importante. E se a gente puder tomar como exemplo aí o que aconteceu há 5 anos, né, em março especificamente, há 5 anos, né, numa sexta-feira, 13 de março, onde então a gente se viu ali forçado, né, a fazer uma transformação digital a fórceps, né, de uma hora para outra, onde todo mundo foi para casa, depois teve que vir correndo para o escritório e ficar carregando desktop debaixo do braço, porque nem laptop era tão usado naquela época como hoje é utilizado por conta da mobilidade, enfim, do trabalho remoto. Então, as empresas, poucas empresas que já vinham nessa pegada, porque, como você disse, né, a transformação digital já era um tema em alta e era
uma das metas, uma das principais metas dos CEOs na época, mas pouco se fazia. Na verdade, muito se falava e pouco se fazia. Mas algumas poucas empresas que estavam preparadas e que entraram nessa época do lockdown e tudo mais, já com esse mínimo de preparação que elas estavam fazendo, elas conseguiram nadar de braçada durante a pandemia, porque de fato elas já vinham fazendo essa preparação prévia. Então, o que isso nos mostra é que mesmo que não seja imprescindível para o seu negócio, mesmo que você esteja num setor que é um pouco mais tradicional, enfim, ou que você queira fazer as coisas de uma forma mais paulatina, como o Guilherme disse, faça. Saia do lugar, se mexa, porque uma hora pode vir uma nova situação drástica, né? Espero que não aconteça como aconteceu da outra vez, mas pode acontecer uma situação drástica como aconteceu e você acabar sendo pego despreparado e você acabar ficando para trás, como muitas empresas ficaram, que acabaram ficando pelo meio do caminho. Tem aquela frase antiga, né, que pedra que rola não cria limo, né? Tá no mudo, vai. Está em mudo, Wagner. A frase mais ouvida, né, gente? Não tem jeito. Mas aí é o seguinte, tem muitas pessoas, como eu estou ao vivo todos os dias aqui, em vários programas diferentes, tem um programa de sexta-feira de RPA, aqui em inteligência, e uma coisa que o pessoal pergunta muito é assim, nós estamos vivendo uma hype da tecnologia em alguns pontos, como a IA, por exemplo. Você acha que vale a pena investir alguma coisa agora ou aguarda um pouco? Aí é o seguinte, gente, se você aguardar, a minha visão, tá? Não sei a de vocês. Se você aguardar, você já vai sair atrás. Ponto. Por quê? A ideia é você implementar alguma coisa e depois ir melhorando, gente. O pessoal fala assim, pergunta, Wagner, mas as soluções que são apresentadas no evento tal, eles são muito caros, são para grandes empresas. Falei assim, ok, mas existem soluções também para pequenas empresas. Ah, Wagner, mas para pequena empresa tem que ser low code, no code. Ok, qual o problema? No code, low code é fantástico. O problema todo é que, se você é uma empresa gigante, por exemplo, a tendência é que você não use low code, no code. Você usa ali uma coisa específica, mas ainda usa. Então, assim, mesmo que você faça uma ação pequena, crie uma coisa, como é que fala, menor, mas comece a fazer. Porque senão você vai sair atrás e vai cada dia perdendo mais mercado. Então é uma coisa que eu falo, não aguarda, não tem que esperar. Cada dia nós temos uma IA nova. Né? Quando saiu o GPT, aí veio o Gemini, aí veio não sei quem. Quando estava começando a destrinchar ali, aí chegou o DeepSeek. Assim, aí agora ferrou. Você não tem que ficar mudando, gente, um para o outro, não. Tá? Não tem que ficar mudando só porque lançou, porque aquele outro agora virou hype. Não tem isso. Implementa algo, faz a solução. Ok, lá na frente, com o implementado, você viu a necessidade de migrar para uma outra, você migra. Então, não se apegue a isso que só empresa grande tem condição de atender, de continuar pegando as tendências do mercado. Eu sou uma empresa pequena. Tá? Aqui nós temos uma empresa pequena, eu falo pequena mesmo. E nós temos muita coisa aqui que nós estamos implementando que são coisas que empresas grandes têm. Vocês vão ver, eu não vou dar spoiler aqui não. Mas se você tem a criatividade, se você tem a força de vontade, se você quer sair na frente, gente, fiquem sempre antenados com as soluções, com as tecnologias novas, tá? E essa é a minha deixa, tá, ô Júnior Luiz? Eu falo demais aqui, vou passar para alguém se quiser trazer alguma coisa. Não, só queria complementar, Wagner, que assim, feito é melhor do que perfeito. Isso. Né? E não adianta você querer fazer um negócio complexo, completo e ficar sonhando com algo tópico e por isso você acabar ficando parado, não começar. Como o Wagner disse, comece com um pouco, comece com o que você tem e como diz meu amigo Vitor Gonçalves, ele fala, o sucesso é consequência de pequenos fáceis que você vai fazendo dia após dia. Então, vai fazendo um pouquinho, aos pouquinhos, vai melhorando, pega uma tecnologia ali, acrescenta outra ali, e daqui a pouco, quando você vê, você já tem realmente uma estrutura já melhor preparada, né? Agora em fevereiro, eu encontrei com um amigo meu na Project Controls Expo, lá em São Paulo, né?
E aí eu falei com ele, cara, mas tinha um tempo que a gente não conversa, me diz aí o que você está fazendo de bom, papai. Aí ele contou, tá? Eu falei, e o detalhe, tá? A minha empresa agora tem 7 pessoas, eu mais 6 agentes inteligentes. É a empresa de usando uma tecnologia totalmente ao alcance das pessoas hoje em dia, a um custo muito barato, que está entregando valor para ele e para os clientes dele. Então, não tem esse negócio que foi falado, tem, né, que tem aquele chavão, né? Só Isso. mega empresas que conseguem investir nisso. Não, gente. Não. Com $20 por mês aí, você está conseguindo fazer muita coisa boa. Sim, eu sei, até eu falei assim, eu preciso de uma pessoa programadora aqui na minha equipe, preciso, eu não tenho ainda. Mas muita coisa eu aprendi com IA, tá, gente? Eu aprendi, não foi nem curso, não, eu aprendi com a própria IA. Porque eu sou curioso, eu vou aprender, pedindo uma solução e falar assim, mas por que você fez isso? Porque eu não entendo programação. Uhum. E muita coisa ela vai me falando ali, eu falo assim, ó, que bacana, não é que acontece isso? E assim vai, tá? Então assim, eu acho que as pessoas precisam só colocar em mente que, igual o Júnior falou, né, o feito é melhor que o perfeito. Não é fazer de qualquer jeito, são duas coisas diferentes. É você fazer... Né? O feito é melhor que o O pessoal... perfeito e não pode ser de qualquer jeito. O pessoal confunde de fazer, né, o feito é melhor que o perfeito do que fazer de qualquer jeito. Mas é assim, a ideia é fazer com a ferramenta que você tem. Se a sua empresa hoje não tem condição de ter um plano X do chat GPT, por exemplo, que custa tanto, para você ter direito a não sei quantos 1000 tokens para poder fazer uma integração. Gente, pega o plano básico ali e começa aos poucos. Entendeu? Mas se você não começar ali da parte de baixo, já era, você vai perder o mercado, você vai ficar para trás, porque as tecnologias vão vir por aí. Né? Exatamente, até porque não dá para esperar ficar pronto, porque ela está sendo construída aos poucos, e quem não acompanhar, daqui um tempo, quando estiver pronto, eu vou conseguir fazer, aí vai se perder, não vai conseguir. E a gente faz isso no dia a dia. Isso. Na sexta-feira, contando também um caso como o Guilherme gosta, na sexta-feira eu estava fazendo uma mentoria com uma gestora da Europa, que faz a gestão de muitos países, né, da Europa como um todo, e a gente estava conversando exatamente sobre transformação digital e inteligência artificial, e principalmente inteligência artificial, como isso está sendo usado em cada um dos projetos, em cada uma dos diferentes países, e claro, as culturas, como que as culturas estão influenciando, né, como que a cultura está influenciando no desenvolvimento que está sendo usado nos diferentes países, e aí exatamente, ela estava falando exatamente isso, porque o Wagner acabou de dizer, a programação em si é uma coisa que a IA vai fazer. Né? A gente vai precisar de algum especialista, de alguma coisa, mas serão algumas pessoas. A parte do pessoal, a parte do gerenciamento do projeto, principalmente, a parte de análise, a parte que faz a ligação entre o produto e a tecnologia em si, essa parte é a parte que mais se precisa hoje, é onde faltam profissionais no mercado, falta aqui no Brasil, falta lá também. Então, foi uma conversa muito rica, e exatamente porque a gente conversou sobre isso. E é uma percepção que a gente também está tendo aqui no Brasil. Né? Faltam pessoas, a gente já fala isso há muito tempo, faltam pessoas capacitadas para diversos níveis, mas agora faltam mais ainda. Por quê? A pessoa capacitada para IA não é aquela pessoa que está pronta, não é uma pessoa como eu, uma pessoa como algumas outras pessoas aí que a gente conhece, o Júnior, outras pessoas, né, Guilherme, que são pessoas que estão estudando sobre esse assunto há muito tempo, antes das IAs generativas, então, mas não é isso, as pessoas têm que ser curiosas, tem que ter aquela curiosidade científica, porque também tem muita gente se perdendo, porque é muita, como disse o Guilherme, a cada 2 dias surge uma nova, você tem IAs especializadas, né, em imagem, em som, em vídeo, em produção de apresentações, em desenvolvimento de software, então você tem IAs especializadas e você tem também as genéricas, é muita coisa. Se a pessoa não criar uma trilha, se ela não criar uma trilha de aprendizado, se ela não souber para que ela quer fazer, ela também se perde, assim como as organizações. Então, as organizações têm que entender aonde é que vai ser o maior benefício
quando ela utilizar IA. Então, ó, aí na reorganização dos meus processos, porque se eu pegar, generalizando, hein, gente, a bagunça que eu tenho e automatizar, ela é uma bagunça automatizada, né? Mas se eu organizar, se eu buscar para realmente agregar valor, aí vem o Júnior com o VMO aí, né, Júnior? E aí agregar valor às coisas, então aí a gente realmente vai ter ganhos, que é isso que a gente precisa ter, tanto nós como profissionais, como as organizações. Então, eu até conversei com o Wagner, eu falei, não, Wagner, é que eu estou reorganizando o meu curso. Eu tenho um curso, o OKR Sem Mistérios, lá na Udemy, tem também uma versão aí na Digital. Eu estou reescrevendo todo o curso. Por quê? Porque ele agora tem IA, ele agora tem, né, mais sobre agilidade. Por quê? Porque essa também foi uma pergunta que eu fiz para essa pessoa da Europa na sexta-feira, e que foi muito boa, que eu falei, é necessário que eu tenha... eu já tinha minha opinião, mas eu estava, né, numa mentoria, aproveitei para perguntar. É necessário que eu tenha agilidade para estar trabalhando com IA? A resposta foi assim, curta. É essencial. Sem agilidade não dá certo. Você não consegue fazer um projeto tradicional utilizando IA. Né? É impossível? Não, mas é muito mais trabalhoso, muito mais difícil e vai demorar muito mais tempo para você ter resultado. Então, a agilidade junto com a inteligência artificial quem tiver esses dois conhecimentos e a empresa que conseguir utilizar, né? E aí eu coloco o OKR junto, porque eu acho que o OKR é a estratégia, a agilidade está mais ligada à execução, então eu tenho a estratégia e a execução, e quando eu uno isso com a IA, aí então a gente tem uma transformação completa, uma disrupção completa. Maravilha. Só completar uma parte que ela falou aqui, ô Guilherme. Eu não sei se faz sentido para vocês, tá? Se eu estiver equivocado, vocês podem me corrigir aqui, porque maior parte das coisas que eu aprendo mexendo, tá? E chegando a algumas conclusões pessoais. Eu faço muitos cursos. Eu dei uma diminuída agora no curso e na leitura para poder focar em outras coisas. Mas assim, eu vejo que até a IA, por exemplo, Elo, se você, por exemplo, faz um prompt do início ao fim, vamos dar um exemplo aqui, vamos pôr que ela construísse algo, constrói para mim um prédio que tenha 48 andares, que tenham, por exemplo, que a cor da sala, da parte do 15º andar até o último vai ser azul e a outra... Quando você coloca muitos critérios ali dentro do projeto e manda ela fazer, dá ruim. Dá ruim, mas aí depois a gente marca uma live aqui só para explicar por que dá ruim, mas dá ruim. Isso, dá ruim. Eu aprendi pela... É a forma de raciocínio da IA. Rapidinho aqui, é como se você tivesse post-its. Imagina uma folha que você pode encher de post-its. E aí você começa a colocar os seus post-its lá. A IA, ela lê tudo de novo. A cada coisa nova que você vai colocar, ela vai ler tudo de novo. Então, ela cresce, não sei se é exponencialmente, mas ela cresce muito rapidamente, ela consome. Quando ela consome tudo, sobrou pouco espaço na folha, ela quer te responder de qualquer forma. Ela não diz que não sabe, ela responde qualquer coisa. Aí é que a gente chama de alucinações. Então, essas alucinações que a IA tem é por conta do consumo de tokens. Então, se você faz... Primeiro, para que ela entenda bem o que você quer, se você for evoluindo, é melhor. Agora, se você também for evoluindo muito, você também vai consumir seus tokens. Então, às vezes, você tem que parar e não adianta no dia seguinte você abrir o mesmo chat e continuar. Tem que ser outro. Porque ela vai ler inteiro tudo de novo. Dá um ganhozinho, você ainda consegue alguma coisa, mas ela chega a bloquear. Então, aí você já tem que, baseado naquilo que você já chegou, no ponto que você chegou,
conseguir ir dali para frente. Isso aí é todo o funcionamento que está por trás. Isso então, aí dá uma... fala que é a alucinação. Dá uma aí live só isso, né, Lu? Vai, Guilherme. Tá, porque o que acontece também é que quando a gente começa a ter a necessidade de exigir mais da IA, nós também temos que colaborar no processo, né? E de que forma? É através de estudar o que é chamado de ontologia, né? Ou seja, você definir a estrutura dos dados, os grafos de conhecimento, né? Você trabalhar, por exemplo, usando métodos como Chain of Thought, que são cadeias de pensamento onde ela simula a nossa forma de raciocinar, né? Então, com isso, e usando alguns algoritmos, como, por exemplo, o Reflection, onde você coloca um grupo de agentes para validar o que está sendo dito, você praticamente elimina a alucinação, né? Ou psicotismo, sei lá como é que fala. E então, assim, quando a gente tem uma demanda maior, a nossa forma de utilizar tem que ser uma forma, vamos dizer assim, mais madura, né? Tudo no prompt ali, no low code, né, ou no no code, funciona muito bem em determinados contextos, mas quando o sarrafo sobe, a gente tem que ter alguns cuidados. E complementando também um ponto que a Heloísa falou sobre a parte de mão de obra e tudo mais, né, formação das pessoas, e um dos motivos que está colaborando muito para uma grande dificuldade que as pessoas, em geral, as empresas em geral aqui no Brasil, enfrentam, é que, com a internet facilitando o trabalho remoto, tem muitos sites, muitas empresas de outros lugares do mundo vindo contratar profissionais brasileiros, pagando, por exemplo, $35 por hora. Quando a gente faz a conta $35 por hora, né, arredondando aqui, a gente vai para quase 80, 35 vezes 5, 150, vai para quase $200 por hora, R$200 por hora. Gente, aqui para o Brasil isso é uma fortuna. Mas em relação ao custo de um programador ou de um profissional da área para o mercado, eles estão economizando 70% a 80%, sabe? Então, a questão do nosso câmbio altamente desvalorizado, que, né, enquanto alguns choram, outro lugar comum, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, tem muita pessoa aqui no Brasil trabalhando para fora, ganhando bem mais do que ganharia se trabalhasse aqui para dentro e trabalhando de forma remota, sabe? Que muita gente quer. Então, acaba que o conjunto da obra, sabe, torna o nível de complexidade muito alto e isso acaba colaborando, acaba desacelerando uma maior facilidade de aumentar a velocidade da transformação digital por conta de todos os recursos. O hardware está mais barato, a internet está mais barata, as linguagens large language model, as inteligências artificiais estão mais baratas, certo? Só que o acesso ao capital humano está cada vez mais escasso. Sim. Inclusive porque, né, Guilherme, uma das grandes dificuldades que os brasileiros tinham para trabalhar fora era o idioma. E com as inteligências artificiais, isso também está sendo superado. Você pega uma HiGen, pega outras, como eu disse, né, existem várias, que você tem a tradução ao vivo, online, no mesmo tempo integral. Você fala em português e ela passa para a pessoa em inglês, e a pessoa fala em inglês, você escuta em português. Então, existe já também essa outra facilidade. Tanto que algumas empresas hoje que exigem que a pessoa tenha o idioma, na hora que vai fazer as entrevistas, pede para a pessoa colocar a mão na frente. Não sei se você já viu essa técnica. Você tem que colocar a mão na frente. Colocar a mão na frente, quando a pessoa manda você tirar, você tem que tirar. Quando a pessoa manda você colocar, você tem que colocar. É uma técnica muito simples para você evitar que você esteja falando com uma IA e não com uma pessoa. Então, existem técnicas que as pessoas de RH estão tendo que desenvolver para se garantirem que não estão falando com IA, e sim com pessoas humanas, né? Não humanoides. Então, a gente tem hoje
E outra coisa que eu queria só complementar daquilo que a gente falou, e que o Guilherme também disse aqui. Hoje nós temos, inclusive, muita coisa gratuita para a gente poder utilizar, né? E que as empresas também podem utilizar. Mas quando você está falando de volume de dados, aí não dá, você vai ter que ter, e o custo é alto, conforme Sim. você tem de programação, você vai processar 200 páginas de um documento, é muito diferente do que você mandar ela fazer análise de um parágrafo. Heloísa, e assim, eu costumo falar que quando é gratuito, o produto é você, né? E é insano, gente, alguém pensar que vai utilizar o ChatGPT para analisar um PDF de 50 páginas, né, de texto, e do lado dela tem um usuário pagante que quer analisar o mesmo documento. É insano a pessoa que está usando a plataforma de maneira gratuita achar que ela vai ter o mesmo retorno, a mesma qualidade e a mesma fidedignidade, sabe? E aí o trabalho fica medíocre, desculpa, mas assim, alguém tem que falar isso, eu estou falando agora. O trabalho fica medíocre, fica quando comparado com, por exemplo, se eu pago uma licença de $200, se eu pago uma licença de $20, eu fiz uns testes com o Finóquio, tá, da gente comparando mesmo o plano de $20 do ChatGPT com o plano de $200, gente, mesmo eu usando o ChatGPT 4.5 versus o 4.5 da versão $200, a diferença é berrante, é muito grande. Tá certo, pessoal? Então, empresários que estão nos ouvindo aqui, pessoal, não vale a pena ter um retorno de baixa qualidade para economizar R$100 por mês. Tá? Não façam isso pelo bem de seus negócios. Não façam isso pelo bem dos seus negócios. Escolham qualquer que seja. Eu não sou acionista da OpenAI, infelizmente. Acho que nenhum de nós é aqui, né? Mas não tem como comparar o resultado das versões pagas com os resultados das versões gratuitas. Sim, quando a gente fala em termos organizacionais, também não dá o de $200. Os valores são bastante altos, o consumo de tokens é bastante alto. Mas eu ia também complementar aqui, depois a gente deixa você falar, tá, Júnior? Que é o seguinte, eu também sempre digo que a gente é bom em usar IA naquilo que a gente já sabe, porque é o que o Guilherme disse, nós temos que ter a capacidade da análise crítica. Então, se você for utilizar para alguma coisa que você não sabe, o risco que você tem de passar vergonha, que é o que o Guilherme falou, é muito grande, porque você tem que ter a capacidade de analisar se o que ela está fazendo certo ou não. Acho que foi em julho do ano passado, né, que eu falei sobre, com você, né, Wagner, sobre a parte de fazer boas perguntas. Eu acho que foi em julho, não lembro se foi em julho, acho que foi em julho. E aí até que a gente estava colocando. Até um exemplo que eu coloquei lá, pedi para colocar alguma coisa, sempre peço, cita as referências. Aí citou as referências, eu sempre confiro as referências que são citadas. Aí fui conferir, pô, não achei aquele livro. Achei o nome do autor, o cara que escrevia, mas não tinha o livro. Aí eu voltei lá na IA e perguntei para ela, falei, olha, o senhor me deu essas referências e eu não achei esse livro. Ela falou, me desculpe, eu me enganei, esse autor tem vários artigos sobre o assunto, mas o livro não existe. Imagina se eu vou lá e coloco numa apresentação, numa palestra, um livro que não existe. Não é? Tem sempre que ficar de olho, né, gente? Todas os encontros que a gente fala de IA aqui, a gente fala isso para vocês. Não confia 100%. Saiba argumentar. Aquilo que eu falei do programador, né, Lô? Que eu falei que eu estou fazendo algumas coisinhas de programação aqui, mas nada cobre ter um programador aqui, porque ele conhece a lógica para poder questionar corretamente uma IA. Né? Então eu acho que ele nunca vai morrer 100%. Não tem como. O programador ele é essencial. Pode falar, Júnior. Não, só queria adicionar um ponto aí, acho que duas coisas, na verdade, dentro do que vocês falaram, e pegando o gancho do que a Elô falou também, com relação à questão da agilidade, né? Se a gente olha todo esse cenário que foi descrito aí por vocês,
Vocês falaram bastante coisa aí com relação à necessidade de você ter o profissional, mas aí, né, temos a escassez de profissionais no mercado, que está cada vez maior, e a necessidade da gente continuar entregando resultados. E a gente precisa, então, contar com o quê para que a gente consiga fazer isso? Com a tecnologia. Então, quando a gente olha para a questão da agilidade dentro desse contexto, eu gosto muito do termo que o PMI usa, que é o hiperagilidade, que é o quê? Justamente você unir a agilidade baseada em tecnologia, ou seja, você não consegue hoje, de fato, trabalhar com agilidade puramente ou somente e continuar entregando os mesmos resultados que você conseguir entregar ou na velocidade que você precisa entregar, se você não contar com um componente tecnológico. Então, quando a gente fala de ter essa falta de profissionais no mercado, tem pesquisa aí até um pouco mais antiga, né, não está tão atualizada, que dava conta de que faltam cerca de 50 mil profissionais de desenvolvimento por ano só no Brasil. Então, se a gente olha essa realidade de que a gente tem empresas lá de fora que estão vindo contratar, como o Guilherme falou, a preço de banana para eles, né? Porque para a gente acaba sendo uma bananinha cara ali, né? Uma banana caramelizada ali, enfim. Mas de fato isso faz com que o nosso mercado ele esteja carecendo cada vez mais. Então, como que a gente consegue dar conta disso? Utilizando a tecnologia. Então, mais sentido ainda faz investir em tecnologia para que a gente, com as pessoas que a gente tem, com o conhecimento que a gente consiga continuar entregando os resultados. Quando a gente para pensar, Isso. por exemplo, em desenvolver uma solução, o Wagner falou, eu preciso ter um programador. Tá bom, mas você já consegue construir, Wagner, Sim. com as tecnologias low-code, no-code e com a IA, você consegue construir qualquer tipo de aplicativo. Pode não Sim. ficar mil maravilhas, pode não dar conta daquilo que você vai começar a ter em termos de volume para você escalar, mas você já fez meio caminho andado e você já ganha um tempo. E principalmente quando a gente fala de validar soluções, quando você para pensar que para você construir um MVP dentro da tua empresa, você vai ter que entrar nessa fila de desenvolvimento que existe, onde você não tem profissional na quantidade necessária para você conseguir dar conta das demandas que já tem, aí você ainda vai querer ficar enfiando MVPs ali nessa fila também. E ao passo que você pode pegar um no-code, uma IA, e construir um MVP em 2, 3 dias ou até 5 dias, mas sem você precisar passar por essa fila, você ganha esse tempo e aí você consegue dar o poder na mão do usuário da pessoa de negócio ou do criativo para que ele consiga então validar a solução de forma rápida, sem que você passe por essa fila de desenvolvimento. Então, eu acredito muito que a agilidade ela necessita da tecnologia para a gente alcançar a hiperagilidade, que é o que a gente precisa para entregar as soluções hoje, e a gente precisa contar com a tecnologia para que a gente consiga continuar dando conta das demandas que a empresa tem, por conta da carência de profissionais especializados que a gente vai ter cada vez mais, porque eu acho que a tendência é isso, aumentar cada vez mais. Então, a transformação digital, principalmente quando a gente fala do uso da tecnologia e saber utilizar bem com os recursos, com as pessoas que a gente tem, com a grana que a gente tem, né, o mais efetivo, porque você vai pelo menos sair do lugar e você vai conseguir fazer com que o teu negócio ele gire. E aí, com isso, você depois vai conseguindo contratar pessoas ou mais especializado. Então, você criou seu MVP. Legal, validou, deu certo, pô, legal. Agora, como é que eu faço para escalar isso? Como é que eu faço para integrar isso dentro da minha arquitetura da organização? Como é que eu faço, então, para que eu consiga conectar com as APIs de outras aplicações? Aí sim você vai pegar um profissional especializado para te ajudar nisso, né? Sim. O Pode falar, Wagner, Guilherme. você descreveu um processo, quando você disse assim, que começou a mexer e começou a ver os resultados, né? Que é o aprendizado por fazer, o learn by doing, né? Isso aí é um principal método de aprendizado da andragogia, né? Que é o ensino de adultos, enquanto que a pedagogia é o ensino para crianças e jovens, entendeu? Então, um adulto, ele aprende muito melhor metendo a mão na massa e vendo o resultado ali acontecendo, ou quebrando a cara. O resultado pode ser um erro, pode ser um acerto, mas a pessoa aprende, né? E essa característica que eu tenho percebido também relacionado a um certo grau de imediatismo, né? Algumas pessoas já falam que é a geração Google, né? Se não está nos primeiros 3 itens da primeira página, é que aquilo não existe, né? Sim. Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter, principalmente
quando lidar com as pessoas, eu escutei um vídeo no YouTube onde tinham 3 professores e 3 pessoas debatendo, eu estava assistindo pelo YouTube, e eles falaram um negócio que eu achei uma provocação muito interessante. Eu gostaria depois de pedir a opinião de vocês. O que eles falaram é o seguinte, que a revolução da inteligência artificial está sendo a primeira onde as gerações mais antigas vão ensinar as mais novas, porque as mais novas, elas perderam domínio do português, elas têm uma imaginação mais curta, as pessoas não sabem a diferença entre afrontar, confrontar e defrontar. Sim. E isso tem uma influência muito grande na capacidade de fazer boas perguntas. A gente não precisa mais fazer a prompt. Como a compreensão semântica das inteligências artificiais está evoluindo cada vez mais, então você clica no microfonezinho, conversa, fala como se estivesse conversando com a pessoa, você vai ter um resultado excelente. Só que a pessoa fala o seguinte, veio uma mensagem no WhatsApp, 3 linhas, ele responde, vou esperar sair o filme para assistir. Chamando de textão 3 linhas, né? O que você acha da influência disso? Tá. Ô, Guilherme, antes da gente continuar, eu só vou pedir aqui pro pessoal o seguinte, a Heloísa, nós combinamos, ela tem um compromisso agora, né, Elo? Falei que ia liberar a Elo antes das 9, estou liberando 9 horas. Então, Elo, só para você despedir da turma, dá um tchau. Obrigada, Wagner, obrigada, Guilherme, obrigada. E, Guilherme, é isso mesmo. Quem não sabe fazer boas perguntas para outras pessoas, também não sabe fazer boas perguntas para IA. E se você não faz boas perguntas, você não vai ter boas respostas. Tchau, gente. Obrigada, Wagner. Desculpa, gente, eu tenho outro compromisso. Tchau, um abraço, Elo. Tchau, Heloísa. Boa noite. Boa noite. Maravilha, gente. Heloísa Magrin, grande parceira. Vamos lá, Guilherme. O Júnior, quer... Não, acho que a Heloísa matou a pau aí, falou tudo, né? Acho que essa é a questão. A gente precisa entender, então acho que por isso que é importante demais você ter uma boa capacidade analítica, como o Guilherme disse, você saber formular bons prompts, você saber qual é o objetivo que você quer alcançar com o uso daquela tecnologia, daquela IA, especificamente, né, já que a gente está falando disso, para que você consiga alcançar bons resultados, porque senão você vai acabar tendo dificuldade e aí depois você vai botar a culpa na IA dizendo, isso não funciona. E isso é muito comum a gente ver, e aí voltando para o assunto aí da gestão de projeto, né, Guilherme, quando a gente fala também da própria agilidade, enfim, muitas pessoas pegavam lá o guia PMBOK, queria implementar cabo a rabo na organização e falava, isso aqui não funciona na minha empresa, isso aqui é engessado. E, inclusive, isso também acontece na agilidade, o pessoal pega lá o framework Scrum ou pega qualquer outra abordagem, quer utilizar sem entender como que aquilo ali se aplica na sua realidade e sem adaptar para a sua necessidade, e aí o negócio depois não funciona e ele fala, realmente esse negócio de agilidade, esse negócio de PMBOK, esse negócio de IA não funciona para mim, e aí fica botando a culpa na tecnologia ou no processo ou no método, e quando o problema na verdade está nela, né? Teve a segunda-feira, como eu falei, nós temos um encontro aqui às 19, que é de VMO. E nós conversamos hoje com a Miriam Leite, ela é se não me engano, do VMO lá do Três Corações, do café. E ela falou justamente isso, que a resistência ela é quebrada muitas das vezes quando você implementa algo sem usar os termos jargões padrões. Então, no caso, uma empresa de agilidade, uma pessoa que quer colocar algo de agilidade dentro de um preditivo, dentro de uma gestão tradicional, implementa sem falar que é daily, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Simplesmente fala assim, gente, uma técnica bacana que é assim, funciona assim. Como é que ela chama? Não sei. Mas eu só conhecia a técnica. Não precisa. Como fazer o nome, né? Não importa o nome, gente. Se você vê que vale a pena, leva de uma forma mais amena, sem falar com as pessoas, por exemplo, que ela vai ter que fazer uma daily todos os dias às 9 da manhã. Meeting, stand-up meeting, né? Usa o padrão. Aí é o seguinte, para a gente finalizar, gente, assim, eu preparei 10 perguntas, tá, turma? Nós fizemos só uma.
até agora. Mas aí isso fica a deixa da gente conversar, bater mais encontros. Porque eu quero fazer o comentário aqui de duas pessoas e uma pergunta para a gente fechar. O Roberto Vicelco, exatamente. Não adianta termos uma evolução tecnológica ou digital se não evoluirmos em outras áreas que são fundamentais, como o desenvolvimento de pessoas e a maturidade gerencial das organizações. Não é só isso, tá, Roberto? Além disso que você falou, ainda tem a ideia o seguinte: muitas empresas, como você falou aqui na sua pergunta já, elas não têm uma maturidade organizacional. Ou seja, além disso, os processos internos delas não são muito bons. Então, se você implementar tecnologia em um processo ruim, ao invés de alavancar, vai decair. Então, sempre falo, vai implementar algo bacana, olha os seus processos. Tem condição financeira, é uma média grande empresa, de contratar uma solução que vem com um profissional para poder fazer uma mentoria, uma consultoria na organização e verificar se o processo é bom, se não é. Vale a pena fazer, não é jogar dinheiro fora, tá? Porque você vai pagar pelo custo disso aí lá na frente. Né? Não sei se vocês concordam com isso. Aí, assim, só para... Pode falar, Guilherme, se quiser falar alguma coisa. Não, só mandar um abraço para o Roberto. Eu conheço, que bom. Boa noite, Roberto. Obrigado aí pela sua pergunta. Aí vai a pergunta aqui, na realidade foi um comentário, vai a pergunta do Zé Antônio Martins. Nas empresas que vocês administram, trabalham, ou fazem consultoria, o DHO está revisando os perfis de cargos para a contratação mais adequada? Os líderes estão solicitando ou estão sendo empurrados a aceitar? Eu entendi que é o como é que fala? O departamento de o desenvolvimento humano e organizacional, né? Sim, isso aí. Qual a percepção de vocês com a pergunta dele? Então, na verdade eu vejo, e aí ultimamente eu tenho prestado mais atenção nisso, que há sim uma tendência muito grande das organizações adaptarem os perfis, inclusive com alguns processos seletivos que já contam com a utilização de IA durante alguns testes, algumas avaliações que são feitas. Então, eu percebo sim que há esse movimento, e aí eu só não posso dizer que é algo mais generalizado, porque não vou ter esse alcance aí para poder dar essa opinião, mas dentro do que eu tenho visto, alguns movimentos sim, alguns perfis sim, já têm colocado ali a necessidade de ter a inteligência artificial ali como um conhecimento, e esse conhecimento ele já é testado. Quando a gente fala de líderes, eu vejo que, em grande parte, principalmente quando a gente fala da tecnologia, a liderança ela já está bem aberta nesse sentido de entender pelo menos a importância do uso da IA. E você vê, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de apresentação, proposta, que tem sido sim um diferencial a utilização da IA em algumas soluções, em algumas implementações que a gente tem feito em alguns clientes, porque realmente eles acabam requerendo que já tenha dentro das soluções que são apresentadas algumas soluções de IA, a IA embutida em alguma parte desse processo de trabalho que a gente vai implementar dentro do cliente. Então, eu percebo sim que há esse movimento, é uma necessidade, e as empresas estão buscando isso cada vez mais. Sim, eu vejo isso. Pode falar, Guilherme. Pode falar. O que acontece? Eu percebo que a grande maioria das iniciativas, os benefícios ainda ocorrem no nível da pessoa, né? E leva um pouco mais de tempo, às vezes bastante tempo, para o benefício ocorrer a nível organizacional. Não que, se eu tenho um grupo, por exemplo, de 10 engenheiros que trabalham com planejamento, por exemplo, tá? Que, não que o fato deles trabalharem melhor, eles conseguirem fazer melhor análise de risco, melhor planejamento, uma coisa mais transversal, isso gera ganho de tempo para a organização? Gera. Mas gera muito mais ganho de tempo a nível individual. Então, para que esse benefício, essa entrega de valor seja percebida a nível organizacional, mas vamos pegar primeiro, né? De novo, outra frase, né? Como é que se come um elefante, né? Assim, por bife, um bife por vez, né? Então, a gente tem que pegar
escolher uma área piloto, essa área começar pequenininho, fazer os testes, quebrar a cara, entendeu? E até mesmo que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque uma das coisas mais comuns quando a gente fala ainda do termo da parte da transformação digital é o medo que as pessoas têm de perderem por causa da transformação digital. E por causa da inteligência artificial, esse medo está muito maior ainda. Então, se uma organização ela vai fazer implementação de processos estruturados a nível organizacional, pensando em IA, ela tem que estar preparada para lidar com uma resistência muito grande. Sim, com certeza. Então, e assim, eu vou trazer, até essa pergunta foi interessante, porque eu vou trazer algumas pessoas de RH. Nós temos o programa de terça-feira, que é um programa de carreira e empreendedorismo. Amanhã eu vou falar sobre um tema mais daquele tema que as pessoas me perguntam muito, que é por que você deve criar conteúdos digitais, né? Essa é a minha ideia. Mas eu vou trazer em outros programas, como eu já trouxe falando de TDAH, é bem amplo, de TDAH, de TEA, de vários outros assuntos que sempre estão ligados também ao mercado de trabalho, para ajudar pessoas, ajudar comunidades e tudo mais. E esse é um tema interessante até para as pessoas entenderem o que as empresas estão buscando hoje nos profissionais. Não é falar quais são os tipos de teste, não é mostrar o segredo, né? Mas falar aquilo que elas buscam hoje para poder, na hora de contratar uma pessoa que antigamente era o inglês fluente, agora no inglês já não é fluente mais, como a Heloísa falou. Mas a IA, quem sabe a IA agora quer IA fluente, né? Vamos dizer isso. Então, assim, obrigado pela pergunta. Mas, inclusive, Wagner, inclusive essa é uma das habilidades que o Fórum Econômico Mundial colocou para 2027, tá? Fluência em IA. É mesmo? Boa, boa. Então eu falei errado, falei certo achando errado, né? Mas assim, interessante, porque é uma lógica, muita coisa vai mudar, né? Muita coisa vai ser alterada. Então assim, respondendo aqui para vocês, a pergunta final da nossa live, como acompanhar o ritmo das mudanças? É mudando junto. É você experimentando, é você não esperando a passar a hype. A hype é a hora que as pessoas pegam, sabe dá um impulso, que você põe a perna para trás ali para começar a correr e dá aquela afancada. Essa é a hora da hype, você botar assim, fazer o seu acumular, né, energia potencial ali para poder dar um arranque maior. E quando passar a hype, você já está ali sabendo avaliar, sabendo o que é melhor, sabendo como fazer, já está fazendo alguma coisa. Então fica só essa dica para vocês. Acompanhe, participe de eventos presenciais, online. Aqui na Digital Edu nós temos muita coisa bacana, mas não somos só nós no mercado, existem vários. Então você pode participar ali de um evento de gestão de projetos. PMI também vai falar sobre gestão de projetos. Eu tenho um evento aqui, nós da Digital Edu temos um evento com a GP, temos, mas o nosso não é melhor do que o do PMI. Então assim, eu sou adepto a compartilhar conteúdo, independentemente se é para nós ganharmos ou se é para outras pessoas ganharem. Mas escolha um e manda bala, aprende, desenvolva-se. Vai atrás do conhecimento, mesmo que você às vezes tenha dificuldade em uma certa área. Eu sou ruim de tecnologia, eu não consigo entender. Assim, gente, nem eu entendia. Tem muita coisa que eu aprendo hoje que eu falo assim, pô, eu não imaginei aprender esse tipo de coisa, né? Então, assim, fazer, né, Guilherme? Wagner, foram várias as vezes que esse curso que está na turma 8 agora, onde eu ensino lá, misturar o ChatGPT com Aristóteles e gestão de riscos, foram vários e vários depoimentos de alunos que falaram que o curso acaba todo tipo assim, 10, 10 e meia da noite, 11 horas da noite, que tem sempre os inimigos do fim, né? E o pessoal falando o seguinte, eu não consegui dormir à noite porque eu fiquei pensando tanto naquilo que eu fiquei a noite em claro. Sim. Sabe? Assim, do tanto que aquela informação, aquela abordagem, aquela metodologia
mexeu com as Mexeu pessoas. com a cabeça. E eu falo até no livro que assim, eu tive momentos de epifania quando eu comecei a ver na tela, né, o resultado dos prompts que eu estava fazendo. Eu falei, gente, não acredito. Eu, com quase 40 anos de experiência profissional, estou me sentindo uma criança no meio de uma loja de brinquedos, entendeu? E essa sensação é muito boa, né, cara? Com certeza, com certeza. Inclusive, para a gente finalizar, fala pra gente, Guilherme, seus contatos, como é que o pessoal fica sabendo desse curso? Então, pessoal, pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Que é 31, né, aqui de Belo Horizonte, 99940 1799, tá? A gente vai ter a turma 8 agora, na próxima quarta-feira agora, depois da manhã. Foram 6 turmas aqui no Brasil, online via Zoom, uma turma presencial em Coimbra, em Portugal, junto do 30º aniversário da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos. Eu fui convidado lá para falar sobre o uso da inteligência artificial na gestão de projetos. E aí, um evento paralelo lá dentro do próprio Apogep, a gente fez uma turma lá também. Então, sejam muito bem-vindos quem se animar a participar amanhã. Então, repetindo, 31 99940 1799. Me manda um WhatsApp que a gente passa as orientações para participação. Já coloquei no chat para eles aqui, tá, Guilherme? Obrigado, então, assim, Wagner. gente, até uma coisa que eu falo, tá? Para mim, eu não vejo nada como concorrência, nada como, sabe, como... a gente avalia as pessoas da mesma forma que a gente tem, então eu deixei essa liberdade para o Guilherme, porque o Guilherme tem uma propriedade maravilhosa, tem um conhecimento fantástico. Então, exagerado, vai. Não é. Tem que dar aqui os créditos. Então, assim, vale a pena vocês conhecerem ali, tá? E também, assim, não querendo, tá, o Guilherme, passar até, fica estranho falar assim, mas existem outros treinamentos diferentes também de IA que nós fazemos aqui na plataforma, tá? Depois vocês vão lá em cursos, tem alguns cursos ali, até do Jefferson que teve com a gente na live. Que legal. Até o Jefferson, eu estou fazendo junto com ele. Então, assim, não importa, aquilo que eu falei mais cedo, não importa como, se é aqui, se é com Guilherme, se é com fulano, faça, aprenda, desenvolva-se. Júnior, você agora, Júnior. Bom, excelente aí, obrigado Wagner, obrigado Guilherme aí por essa companhia, a Heloísa que saiu mais cedo um pouquinho também, foi ótimo o papo. Quem quiser me seguir, vai lá então no nosso Instagram, jrodriguesofc, ou então no gespro.consulting, que é da minha empresa. A gente inclusive vai fazer uma live nessa sexta-feira agora com o Luiz Coelho, para falar sobre discovery de produtos eficazes com o IA. Então, como Esse é que a gente fera faz também, um viu? discovery com o IA, vai ser um papo bem bacana com ele, retomando as lives, né? Então, estou começando a retomar as lives agora também. Então, a partir dessa 1h da tarde, espero vocês lá, então, no nosso Instagram. Quem quiser me seguir também no LinkedIn, Júnior Rodrigues, e seguir as redes da Gespro também, vai ser um prazer a gente poder trocar ideia e ajudar no desenvolvimento de vocês. Como o Wagner disse, mexa-se, se desenvolva, aproveite essas oportunidades para que você consiga se manter acompanhando essas mudanças para que você possa estar preparado. Tá bom? Um grande abraço aí, pessoal, Júnior, e até a próxima. foi até bom. É 1h da tarde? 1h da tarde. Eu até vou dar depois a dica pro pessoal, porque é o seguinte, sexta-feira promete então, hein? Aqui, 11 horas, nós temos a live de dados, tá? Vamos falar sobre governança, vai trazer um pouquinho falando do Dama Brasil, que é como se fosse um PMI de dados, de governança de dados no Brasil. Às 11 horas, temos o pessoal do RPA e da inteligência artificial, que vai trazer um pouco das soluções, dos expositores que vão estar nas feiras para falar. E 1h tem ali a live, né? Que a gente compartilha, a gente gosta de divulgar, não vamos até divulgar no final dela, né? Para vocês estarem. Então já coloca na agenda de vocês. 1h. Qual o canal, Júnior? Fala, você não falou o canal que vai assistir, né? Na Gespro. Você falou, né? Você falou, sim. Não, maravilha. Isso aí, gente. Júnior e Guilherme, gratidão pela parceria de vocês.
Muito bom. Nós vamos ter que fazer mais 9 lives para acabar as perguntas que eu preparei. Depois a gente conversa. Olha, Demorou. Depois a gente conversa mais sobre isso. Sucesso e bom descanso para vocês. Só vou dar o fechamento com o pessoal aqui e já finalizo. Grande abraço para todos, pessoal. Valeu. boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Valeu! Maravilha, gente. Grandes parceiros. Então aqui, vale a pena vocês entrarem em contato lá com o Guilherme. Eu coloquei o telefone dele para vocês aí, tá? É o WhatsApp, manda o WhatsApp para ele que ele tem certeza que ele vai aí dar uma atenção maravilhosa para vocês, ok? E lembrando para todo mundo, lembrando que sim, quem está nas redes sociais agora, dá tempo de vir para Digital Edu, tá? digitaledu.com.br, ou então escaneia esse QR Code que está aqui, ó. Deixa eu colocar o QR Code, tá aí o QR Code. digitaledu.com.br, vem para cá, faz um cadastro gratuito. Wagner, a ferramenta de vocês vai continuar sendo gratuita? Sim. As lives diárias Digital Edu, que é de segunda a sábado, vão sempre ser gratuitas e com certificado. Isso é um compromisso que nós fizemos. Vamos ter um plano pago? Vamos, mas vão ter outros benefícios. Nós nunca vamos tirar benefícios que a gente coloca, ok? Então, assim, as lives diárias que nós temos com certificado, para quem estiver ao vivo aqui na Digital Edu, vai continuar eternamente válida, tá bom? E então, quem está na rede social, vem para cá, faz um registro gratuito ali. E no chat, eu vou colocar agora para vocês o link para vocês emitirem o certificado desta live agora, né? Quem teve na parte teve mais cedo, participou do VMO, conseguiu emitir de VMO, e agora estou liberando aqui, ativando o token, e estou mandando no chat para vocês o link a partir de agora. Então, a partir desse minuto que vocês estão ouvindo agora, vocês têm 5 minutos para quem estiver na rede social para vir para cá, porque é o tempo de validade desse token. Você tem que estar logado na plataforma para poder fazer o certificado. Ele sai na hora. Agora, se você nunca emitiu o certificado na Digital Edu, você vai ter que colocar o seu nome ali quando você for emitir o certificado. Por que isso? Geralmente as pessoas fazem cadastro com o primeiro e último nome, primeiro nome e a primeira letra do segundo nome. Nem todo mundo, poucas pessoas colocam o nome completo no cadastro de um sistema, uma plataforma online, tá? E no certificado é bacana que você tenha o nome completo. Fica aí até a dica para vocês. Então, assim, esse é o local para vocês colocarem o nome como que você quer no certificado, ok? Esse nome não vai alterar o seu nome no chat. Para alterar o seu nome no chat, você vai clicar em perfil na Digital Edu, vai lá no menu, painel ou perfil, não lembro, meu painel, configurações, e na parte de baixo vai ter as opções que você pode ter para colocar o seu nome no chat, que é a visão pública do seu nome. Agora, emite uma vez o certificado, você não consegue alterar o seu nome mais para o certificado, tá bom? Wagner, mas se eu casar? Manda mensagem para a gente que a gente altera aqui, não tem problema. Mas a gente bloqueou para evitar que pessoas emitam para outras, que já aconteceu no passado, tá? Então aqui amanhã, por exemplo, quando você for emitir um novo certificado, você não consegue mais alterar e o seu nome que você preencheu hoje vai aparecer preenchido. Vou participar do CONAGP. Participou do CONAGP desse ano, que vai ser em julho, o certificado, o seu nome já vai estar liberado, vai estar seguro ali, já bloqueado, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, quem está preenchendo a primeira vez agora, cuidado na hora de preencher, beleza? Fica aí a dica para vocês. E no mais, convido todos vocês a conhecer os nossos eventos, né? Vem aqui na aba depois da Digital Edu e clica lá em eventos. Nós já temos 3 eventos já confirmados. O VMO Experience, que vai ser em maio. O CONAGP, que é em parceria com o Instituto Information Management, IMA e a AB Info, que vai ser um dia presencial e online, mais 2 online. Vai ser híbrido o evento. E também o CONAGILE, que nós devemos lançar na semana que vem. Já colocamos ali a página para você poder mostrar interesse em participar, tá bom? Vai ter novidade para o CONAGILE, hein? Aguardem. Então aqui, gente, para quem não sabia, nós buscamos unificar todos os eventos que a Digital Edu faz
que a W Drummond organiza em uma única plataforma. Por exemplo, tem pessoas aqui, por exemplo, que participam do Kona GP, do Kona Agile, do Kona Indie, do VMO, do Imersão IA, de todos. E antes, até ano passado, para cada evento desse era uma senha diferente. Cada evento desse era uma área de membros diferente. Então nós unificamos aqui na Digital Edu, ou seja, se você participar esse ano de todos os nossos eventos, você vai ter uma única senha. Aí você vai no seu painel, aí quando você clica em painel tem lá meus eventos. Vai clicar ali e vai acessar o evento tranquilamente. Então, além dessa unificação, nós temos o conteúdo diário, temos cursos, temos eventos. E em breve, provavelmente semana que vem, estamos lançando o nosso sistema de gestão de vagas. Então você vai poder subir o seu currículo para as empresas poderem consultar e você, de empresa, vai poder colocar suas vagas aqui, vai poder controlar pela Digital Edu, se você não tiver um sistema de controle de vaga, e vai poder também só subir a vaga, por exemplo, para divulgar, ok? Então é a próxima novidade nossa aqui, que semana que vem já vai estar liberado, e essa é um benefício para todo mundo, inclusive gratuitos, tá? Nós não vamos travar por plano. Fez um cadastro gratuito na plataforma, pode subir o currículo para ficar visível para as empresas e tudo mais, tá? Então esse aí é um compromisso que nós temos com a comunidade de conhecimento. Ok? Sem delongas aqui, passamos quase meia hora do nosso horário. Um abraço a todos. Amanhã estarei aqui falando sobre um tema que eu sou apaixonado, que é criação de conteúdos digitais. Então vou mostrar para vocês o porquê e como fazer isso de uma forma simples, fácil, divertida, gostosa e que te faz crescer demais. Ok? Um abraço e até a próxima!